Capítulo 346, Renascimento. Tradução, do Corão Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Os lábios de Huang Sanping tremiam e sua voz vacilou ao perguntar, você é Lin Ming? Lin Ming olhou para Huang Sanping com surpresa, ele não esperava que o garoto choramingando em sua frente adivinhasse sua identidade no momento anterior à sua própria morte. Mas não era muito difícil adivinhar. A força que acabara de mostrar era absolutamente do melhor talento de uma seita e este também era o território do Vale dos Sete Mistérios. Seu nome estava sendo falado há um tempo, desde que a Ilha da Divina Fênix o havia anunciado como seu único talento de grau celestial. Desta vez, Lin Ming não precisava esconder nada. Ele assentiu com indiferença e disse, está correto. Então você estava... O rosto assustado de Huang Sanping se curvou em um sorriso estranho. Quando ele sorriu, seu rosto começou a se contrair e parecia estar em algum ponto entre uma risada extremamente feia e um grito. Como um dos gênios no programa de treinamento de talentos conjuntos da Ilha da Divina Fênix, como ele nunca poderia ter ouvido o nome de Lin Ming, o único talento de grau celestial que havia sido listado. Um talento de grau celestial poderia desfrutar de um tratamento igual a um discípulo de núcleo da Ilha da Divina Fênix. Quantas pessoas invejaram ele? Quantas pessoas tiveram ciúmes dele? Huang Sanping sempre foi um homem extremamente ciumento. Quando ele soube disso, o ciúme inundou todo o seu corpo, incapacitando-o. Ele sempre teve um pensamento no fundo de sua mente que ele se vingaria de Lin Ming um dia, mas ele nunca pensou que... Gênio! Que ridículo! Huang Sanping tinha sido rotulado como um gênio desde que era criança. Agora, esse título, na frente deste monstro, não era mais do que uma piada. Diante desse monstro, ele nem sequer teve a menor habilidade de resistir. Huang Sanping sempre pensou que se ele poderia obter os tesouros deixados pela seita tomando a lua, então o mundo no futuro estaria à mercê dele. Ele se tornaria o líder heróico de todo o continente da queda do céu. Mas agora, todas as suas esperanças e sonhos pareciam incomparavelmente cômicas, uma farsa completa. Um monstro como Lin Ming foi capaz de engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado com um mero cultivo no estágio de condensação de pulso. Contra essa pessoa, como ele poderia comparar-se com ele em qualquer medida? Lin Ming olhou para Zhou Xinyu e disse, você quer fazer isso sozinha? Lin Ming assumiu que o ressentimento e os rancores entre Huang Sanping e Zhou Xinyu eram profundos. Se ela acabasse com isso com suas próprias mãos, seria mais fácil para ela limpar seus pensamentos e espírito. Zhou Xinyu olhou para Huang Sanping com o ódio fervendo em seus olhos. Embora Huang Sanping estivesse gravemente ferido, isso ainda não resolvia a hostilidade em seu coração. Ela já havia sido capturada por ele. E se ela fosse derrotada, ela teria sofrido uma vida de tormentos sem fim, sendo humilhada diariamente. Pensando nisso, Zhou Xinyu estremeceu. Zhou Xinyu apertou os dentes, tirou uma espada longa tesouro e esfaqueou o coração de Huang Sanping. Sangue jorrou e os olhos de Huang Sanping ficaram sem vida. Quando Lin Ming viu isso, ele suspirou, outro gênio caiu sob os céus. No caminho dos artistas marciais, uma pessoa medíocre podia não ter uma boa vida, mas um gênio pode morrer de uma forma miserável a qualquer momento. Claro, para uma seita ao nível da Ilha da Divina Fênix, Huang Sanping não poderia ser considerado um gênio, ele teria sido facilmente eliminado antes de chegar ao Reino Xiantian. O Reino Xiantian, o Reino Núcleo Rotativo e os reinos superiores, cada etapa tinha um grande número de artistas marciais que eram eliminados ao avançar. Para talentos que eram ainda mais surpreendentes e extraordinários do que Huang Sanping, como Qin Wuxin, eles seriam parados após o Reino Xiantian. Para os talentos ainda mais notáveis do que Qin Wuxin, como Jiang Baoyun, eles poderiam enfrentar dificuldades em seu avanço depois de alcançar o Reino Núcleo Rotativo.
Quanto aos talentos ainda mais excepcionais do que Jiang Baoyun, como Mu Qianyu, eles podiam ser interrompidos depois de se tornarem imperadores sem igual. O caminho das artes marciais era infinito e ilimitado. Lin Ming podia sentir em sua alma que, se ele não aproveitasse todas as possibilidades para aumentar seu cultivo, um dia, o destino de ser eliminado cairia sobre sua própria cabeça. Depois de testemunhar a guerra inimitável dentro do reino divino, o alcance da visão de Lin Ming já havia transcendido o continente da queda do céu e estava em um nível mais alto. Ele nunca seria complacente com as realizações que ele alcançou. Ele sabia que ele era apenas um sapo no poço que havia feito uma breve viagem panorâmica no exterior antes de retornar. Mesmo quando se tratava dos mais básicos dos reinos, o do treinamento corporal, o limite do refinamento medular, ele havia apenas alcançado borda disso. Lin Ming adivinhou que, para finalizar completamente o refinamento medular, ele precisaria de milhares e milhares de pílulas da introdução celestial. Embora o cristal do coração demoníaco despedaçado fosse forte, uma dúzia desses cristais não podiam comparar-se com vários milhares de pílulas de introdução celestial. Com a ajuda de metade de um cristal do coração demoníaco despedaçado, o refinamento medular de Lin Ming estava apenas uma parte completo. Mesmo com uma dúzia de cristais do coração demoníaco despedaçado, ainda seria quase impossível terminar completamente o refinamento medular. No entanto, no caminho do refinamento medular, a qualidade era muito mais importante do que a quantidade. Normalmente, a primeira vez que uma pílula fosse ingerida teria o maior efeito. Depois, os efeitos se enfraqueceriam cada vez mais. Embora a pílula da introdução celestial fosse boa, depois de 1 ou 2 mil pílulas, Lin Ming atingiria o limite de sua eficácia, qualquer coisa a mais do que isso não ajudaria. O cristal do coração demoníaco despedaçado era uma pílula potente, de alta qualidade e de alto nível em comparação com a pílula da introdução celestial, mas quais efeitos ainda restariam se ele comesse 10? Lin Ming não tinha certeza, mas mesmo em uma situação ruim, ele ainda poderia completar 60 a 70% do refinamento medular. Com esse sucesso, ele nem precisaria ter medo de Ouyang Boyan. Ele poderia até matá-lo em vez disso. Se essa ideia de Lin Ming fosse ouvida por outros artistas marciais, eles poderiam acabar vomitando sangue com raiva. A pílula da introdução celestial estava realmente sendo considerada a ser tomada em unidades de milhares. Se eles não fossem atingidos por um trovão, eles ficariam irritados até a morte. Depois de cuidar de todos os seguidores de Huang Zixuan, Lin Ming retornou a Zhoushinil e começou a analisar os anéis espaciais. Lin Ming não tinha muita esperança de que essas pessoas teriam algo muito interessante. Os pertences de um gênio de uma seita de 3º grau só poderiam ser considerados simples para ele agora. Depois de examinar tudo, os únicos objetos que chamaram sua atenção foram vários tesouros de alto nível, um método de cultivo da seita tomando a lua em um pergaminho de jade, vários milhares de pedras de verdadeira essência de baixo grau e também algumas garrafas de pílulas. No entanto, não havia nenhuma única pílula da introdução celestial. Ele não sabia que a razão pela qual Huang Sanping tinha se engajado nessa bagunça era porque ele havia dado sua pílula da introdução celestial para Huang Zixuan ingerir. O método de cultivo no pergaminho de jade foi devolvido a Zhoushinil. Naturalmente, ele não tinha necessidade de coisas assim. Ele manteve os tesouros e pílulas, para uso futuro ou se ele precisasse entregá-las a qualquer um. Quanto às pedras de verdadeira essência, elas eram mantidas para acumular capital. Quanto ao resto, Lin Ming não tinha muita esperança e sua família Lin também não precisava disso. Ele estava se preparando para jogar fora, mas neste momento ele deu outra olhada casual e encontrou algo interessante. Não era Huang Zixuan ou Huang Sanping, mas pertencia ao artista marcial mais fraco, o domador da águia. Era um pedaço de pergaminho de jade muito antigo que continha algum tipo de técnica chamada arte da alma psíquica. Em resumo, era um método secreto para se comunicar com os animais.
Este domador da águia era um desastre completo quando se tratava de talento e cultivo marcial e, entre os 40 e 50 anos de idade, apenas atingiu um cultivo no nível inicial do estágio de condensação de pulso e isso também dependendo de pílulas para elevar a sua força. Sua força de combate não era melhor do que um artista marcial comum, na verdade, era ainda pior. No entanto, porque ele tinha um talento de ser capaz de se comunicar com animais, ele foi nomeado pela seita tomando a lua para lidar com a águia do vento celestial com asas douradas. Parecia que o talento desse domador da águia tinha uma conexão com este pedaço de pergaminho de jade. Embora esse método de cultivo neste pedaço de pergaminho de jade não parecesse muito prático, parecia muito divertido. Assim, Lin Ming colocou-o sem dúvidas em seu anel espacial. Vamos, procuraremos uma caverna para descansar. Preciso meditar e restaurar minha verdadeira essência. Lin Ming disse a Zhou Xinyu. Zhou Xinyu assentiu timidamente. A série de eventos que acabou de ocorrer foi muito chocante para ela. Lin Ming, com seu cultivo no estágio da condensação de pulso, engoliu o cristal do coração demoníaco despedaçado e não morreu. Não só isso, mas depois ele reviveu e matou Huang Zixuan em menos de 10 tempos de respiração. No entanto, havia coisas que confundiram Zhou Xinyu. O cristal do coração demoníaco despedaçado era supostamente um remédio milagroso de alta qualidade que apenas um mestre no reino Xiantian poderia tomar, sua eficácia medicinal poderia ser imaginada. Uma vez que Lin Ming engoliu metade de um apenas com o cultivo no estágio de condensação de pulso, seu cultivo deveria ter aumentado rapidamente, atravessando diretamente para o reino Ouqian. Mas como ele apenas progrediu um pouco e ficou preso no nível avançado do estágio da condensação de pulso. Zhou Xinyu realmente não conseguia entender isso, mas decidiu por educação não questionar. Os dois encontraram rapidamente uma caverna escondida em uma montanha distante. Neste momento, o sol acabava de subir. Dentro da caverna da montanha havia uma piscina profunda que vinha de uma nascente que fluía constantemente, era muito fresca e agradável. Lin Ming disse, vou tomar banho, pode me esperar na entrada. O corpo inteiro de Lin Ming estava na realidade coberto de um misto de sangue e pele carbonizada vermelha. Suas roupas estavam em trapos. Não tomar banho assim que pudesse seria uma grosseria. Zhou Xinyu assentiu e então polidamente esperou na entrada. Lin Ming terminou seu banho em um quarto de hora e depois retirou roupas soltas e leves de seu anel espacial. Ele também havia ingerido algumas pílulas suplementares para reposição de verdadeira essência e meditou por um curto período de tempo. A verdadeira essência em seu corpo foi quase restaurada e as reservas de verdadeira essência comprimidas na semente do deus herege estavam na capacidade máxima. Então, Lin Ming chamou Zhou Xinyu para dentro da caverna. Quando Zhou Xinyu viu Lin Ming depois que ele trocou suas roupas e lavou todas as cascas sangrentas e a pele rasgada de seu corpo, ela ficou atordoada. Após refinação medular preliminar, a aparência de Lin Ming mudou para além do reconhecimento. Debaixo das crostas sangrentas, a pele era delicada e intocada como um bebê recém-nascido. Seu corpo inteiro parecia estar cheio de poderoso vigor e os músculos levemente curvados e salientes de seu corpo só pareciam acentuar sua saúde e dar-lhe uma aparência extremamente simétrica e bonita, assim como um gracioso guepardo. Sua estatura tinha aumentado um pouco, fazendo-o parecer ainda mais esbelto e alto. Houve mudanças sutilmente significativas em suas características. Originalmente, Lin Ming parecia valente e nobre, mas na verdade isso era porque havia uma aura firme que vinha de sua expressão. Em termos de aparência de Lin Ming, ele não poderia ter sido considerado uma beleza com um destaque muito grande, mas agora, depois que Lin Ming renasceu, suas sobrancelhas eram afiadas como espadas, seus olhos brilhavam como as estrelas infinitas no céu e seu rosto parecia ser como o jade extremamente valioso que foi esculpido por um sabre.
Ele era simplesmente um deus semelhante a Jade, mas não perdeu nem um pouco de sua força moral forte e de sua masculinidade. Vestido com as roupas azuis simples e sem forro que ficavam justas no seu corpo, de forma apertada e compacta, enquanto ele estava iluminado pelo sol nascente da manhã e os raios do alvorecer acentuaram a sua aparência graciosa. Parecia emanar uma sensação etérea de beleza. Tudo isso fez com que Zolchinil caísse em um transe desnorteada. Depois de várias respirações, Zolchinil finalmente recobrou seus sentidos. Ela então disse com franqueza: Senhor Lin. Me desculpe pelo que fiz. Eu pensei que você tinha morrido, então. Zolchinil estava naturalmente se referindo quando atacou o peito de Lin Ming com a adaga dela. Agora, olhando para trás, Zolchinil só pensou que ela era uma idiota incompetente, simplesmente não tinha méritos para falar. Esqueça isso. Eu sei que você foi bem intencionada em suas ações. Mas, na verdade, sobre os tesouros escondidos da seita tomando a lua, eu queria saber se a senhorita Zhou poderia me dizer. O olhar de Lin Ming passou por Zolchinil. Quando Zolchinil o esfaqueou, a verdade era que ele poderia se esquivar. Mas, ele ainda tinha acabado de temperar a medula com o cristal do coração demoníaco despedaçado. Ele também não queria acelerar prematuramente a verdadeira essência armazenada dentro da semente do deus herege, esse era o último recurso de sua força. A razão pela qual Lin Ming permitiu que Zolchinil lhe atacasse livremente era porque ele tinha confiança suficiente na defesa de seu próprio corpo após a fase preliminar, o refinamento medular. Os tesouros escondidos. Assim que Zolchinil ouviu Lin Ming falar, seu rosto estava cheio de uma expressão complexa. Ela não pensou que haveria um dia em que os tesouros que seu mestre lhe confiou para reviver a seita tomando a lua seriam dados pessoalmente a um estranho por ela.